Mas eu começo o programa falando de saúde e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, porque o nosso convidado é fantástico. Se você é daquelas pessoas que tem vontade de atacar a geladeira e comer um pote de sorvete, uma barra de chocolate ou pudim à noite, ou mesmo antes de dormir, provavelmente você não está sozinho. Tem gente que segura a onda o dia inteiro e chega no final do dia e enfia o pé na jaca. Já fiz isso algumas vezes também. Quem nunca, né? Você vai bonitinho seguindo a sua dieta e chega no final do dia e você faz tudo errado. Segundo uma pesquisa americana, quando escurece, é que o nosso desejo por doces, salgadinhos, frituras, tranqueiras aumenta. E esse hábito parece que não é nada bom. Além de engordar, traz também outras consequências negativas a longo prazo. Existem várias teorias e estudos e nós vamos saber mais sobre isso com ele, que é endocrinologista, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, fellow no Cedars-Sinai Medical Center. Ele tem o certificado em medicina pelo Benson Henry Instituto de Harvard, coordenador do Núcleo de Bem-Estar e Terapias Integrativas do Hospital Beneficência Portuguesa, Dr. Filippo Pedrinola. Gente, que honra te receber. Muito obrigada, viu? Eu adoro vir aqui, né? E sabe que eu adoro te receber, gosto de passar em consulta contigo, porque médico bom, gente, é aquele médico que é respeitado pelos outros médicos. Dr. Filippo Pedrinola é exatamente assim, mas não para de estudar, né? A gente gosta, né? Então, eu estudo todo dia, gosto muito e me dá prazer. Olha lá, que coisa boa. A medicina vem evoluindo. Nesses estudos sempre tem novas descobertas? Sempre tem, sabe que a medicina, Cláudia, é uma ciência de verdades temporárias. Então a gente está sempre tendo que se atualizar, porque às vezes o que é verdade hoje, amanhã não é mais, né? Então a medicina tem isso, a ciência tem isso. Então isso é muito estimulante também. A gente tem sempre que estar ligado porque as verdades mudam, né? Eu imagino, tem que estar sempre muito ligado mesmo. Agora, o nosso assunto de hoje foi muito debatido pela nossa produção, porque todos nós temos essa síndrome, se é que eu posso chamar assim. A gente vai bonitinho durante o dia, à noite a gente faz errado. E parece que muita gente, por quem? É verdade, hoje a gente tem uma boa explicação para isso, do ponto de vista científico. Porque tem uma região no cérebro, lá no cérebro chamada de hipotálamo. Essa regiãozinha, ela que regula, vamos dizer, essa coisa de vontade de comer, da saciedade, da regulação da energia, do gasto de calorias. E o que acontece? A gente tem um relógio biológico. E esse relógio biológico, ele regula todos esses mensageiros químicos, ou chamados de neurotransmissores. E uma das coisas que acontece é que um desses reguladores desse centro da fome e da saciedade chama-se serotonina. E essa substância, ela começa a diminuir principalmente depois das 4, 5 horas da tarde. E esse mensageiro químico, a serotonina, que é responsável pelo bem-estar. E ela está diretamente relacionada quando cai a serotonina, aí vem aquela necessidade de buscar a serotonina de algum outro lugar. E o que dá instantaneamente serotonina é principalmente o açúcar, a vontade de comer doce. Então, a partir do meio da tarde, final de tarde para frente, realmente é fisiológico isso acontecer. E aí existem algumas injustiças da natureza, né, com as mulheres, principalmente porque a mulher ela produz, em média, 30% menos serotonina do que o homem. E gasta mais serotonina no cérebro emocional. Porque a mulher é mais movida à emoção. E a gente sabe também que a mulher ela é mais susceptível ao estresse. A mulher sofre mais com estresse. Então existe uma queda ainda maior dessa serotonina. E para piorar a história toda, quando está na TPM, a gente sabe que no período pré-menstrual cai ainda mais a serotonina. É por isso que muitas mulheres, além de ter a vontade de comer mais doce no final da tarde e à noite, no período pré-menstrual piora ainda mais, né? Então isso é uma coisa muito comum que a gente vê. Mas é claro que tem maneiras também de lidar com isso, de combater essa situação, né? Então, e outra coisa que acontece não é só a serotonina que age nesse centro cerebral. É também um outro mensageiro químico chamado de dopamina. E a dopamina é o mensageiro químico que cuida, vamos dizer assim, da recompensa. Então, quando a pessoa quer uma recompensa, o que também estimula essa recompensa? É como se fosse apertar o botão da recompensa. Não é nem o pepino nem a cenoura, né? É justamente o açúcar, o chocolate e tal. Então a serotonina e a dopamina fazem uma dupla na regulação dessa história de vontade de comer. Agora, fala, puxa, então o que eu vou fazer? Será que isso é uma coisa que não tenho o que fazer? E não, existe. Porque quando a pessoa faz exercício físico, por exemplo, a atividade física já aumenta o nível da serotonina. E aumenta a recompensa, né? Então a gente sabe que as pessoas que praticam atividade física
e aí também não só as mulheres como os homens também, tem um melhor nível dessa serotonina. Então né? sofre menos nesse horário. A Sofre menos serotonina nesse horário. cai um pouco menos ou cai mais lentamente, é isso? Cai mais lentamente, existe uma desregulação menor dessa serotonina e dessa dopamina. E hoje em dia a gente sabe que a ansiedade, a depressão, a insônia, essa coisa da síndrome do pensamento acelerado, né? Então a gente sabe que são situações que levam ao estresse. E o estresse, a gente até tem um desenho aqui para mostrar. O estresse, ele acaba estimulando uma glândula chamada glândula suprarrenal, que é a glândula do estresse, que é uma glândulinha pequena, fica em cima do rim. E ela que leva à produção de alguns outros hormônios. E um deles, que tem uma função muito importante, é o cortisol. Então o cortisol, numa situação de ansiedade, estresse, depressão, insônia, o que acontece? Aumenta a produção do cortisol. E esse aumento da produção do cortisol aumenta a produção da insulina, que é um hormônio que engorda, né? Porque bloqueia a célula de gordura, não deixa ela eliminar aquela gordurinha que está armazenada. E ao mesmo tempo, a insulina alta baixa a serotonina também. Então a gente vê a ligação que existe do estado emocional da pessoa, se ela dorme bem, se ela faz exercício, uma série de coisas, também com o nível da serotonina dela. Então ela tem que cuidar da atividade física regular, tem que cuidar do emocional, porque existe uma relação direta. E aí a pessoa muitas vezes vai lá e come. E quando come, principalmente o açúcar, o carboidrato, aumenta a produção do açúcar no sangue, né? A glicose sobe. E quando a glicose sobe, para quem não é diabético, o corpo vai lá e produz insulina, né? Produz insulina para jogar esse açúcar para dentro das células para a pessoa não ficar diabética. E esse aumento da insulina aumenta mais ainda a deposição de gordura. E a insulina, quando está alta, também não deixa a gente emagrecer, né? Tudo, então, é uma bola de neve. Uma coisa está ligada à outra. E aí, pelo que eu estou entendendo, a gente vai ter que fazer assim parar geral e mudar de hábitos. Mudar de hábito. Nossa, você foi falando, eu fiquei pensando como a gente está fazendo tudo errado, né? Porque o ser humano, ele tá com a síndrome do pensamento acelerado, todo mundo sofrendo de ansiedade, estresse ou depressão. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício físico, quase ninguém faz. É verdade. Não é verdade? É verdade, porque eu sempre brinco no consultório e falo, olha, você não gosta de fazer exercício, então vai sem gostar mesmo, porque não tem jeito. Não tem jeito. Tem que fazer. O exercício físico é um grande remédio. A gente tem que encarar a atividade física como remédio de verdade, porque realmente a gente sabe que o exercício ele é muito mais eficiente, por exemplo, do que a maioria dos antidepressivos no tratamento da ansiedade e da depressão. Então a gente imaginar, puxa, vamos trabalhar esses pilares do bem-estar, que é a alimentação adequada, é o controle das emoções e a atividade física regular. Se a gente quiser, né, extrapolar um pouquinho, vamos falar da espiritualidade, que é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né, a conexão também. E tudo isso mexe com a nossa química da alegria, e essa química da alegria tem a ver também com a química que interfere na nossa vontade de comer. Olha lá, isso tudo é decisão, viu, gente? Porque durante muito tempo eu até achei que isso tinha que acontecer de forma natural. Não, eu tô lá, eu tô na academia, eu tô no meu dia a dia, de forma natural, eu vou aliviar o estresse. Não, eu tenho percebido que é decisão. É a gente parar, marcar horário para meditar, para relaxar, prestar atenção mais nas pessoas, gastar tempo, que não é gastar, né? Aproveitar o tempo conversando, tomando um café com uma amiga, coisa que a gente durante muito tempo parou de se permitir. Verdade, é disciplina, né? E sem disciplina é muito difícil você trabalhar, porque a gente sabe que ter uma vida boa, uma qualidade de vida boa é uma jornada, né? Então não adianta fazer um dia e não fazer no outro. Então é importante que se cultive esses bons hábitos de forma que nem que seja um pouquinho a cada dia, né? Então fazer uma pequena mudança a cada dia. Então hoje eu vou melhorar um pouquinho a minha alimentação nisso, vou começar a fazer exercício 1 a 2 vezes por semana e vou aumentando. Como é que está a qualidade das minhas relações, né? Como é que eu estou lidando com o emocional, estou dormindo bem? Porque a gente sabe que, por exemplo, dormir mal também engorda, né? Por todo esse mecanismo da produção da insulina, do cortisol. Então é uma situação a mais que é a privação do sono. E a pessoa que dorme mal também, ela acorda, não está bem, né? Então ela não está com vontade de ir na academia, né? Aí não vai na academia, não libera também aqueles hormônios que dão bem-estar. Então é tudo realmente uma coisa ligada à outra. Então não existe um pilar do bem-estar sem o outro, porque eles são muito interconectados. Tem que estar tudo juntinho. Agora, as pessoas querem sempre uma fórmula mágica. E aí o médico, ele traz algumas soluções que parecem até mágica mesmo, né? É um remedinho, olha, você está produzindo muito cortisol, vamos fazer assim, sabe? Existe isso?
Existe, né? As medicações ajudam de fato e tem muitos remédios, principalmente os novos antidepressivos mais modernos, que eles são chamados de inibidores da recaptação da serotonina. Então, de fato, gasta menos a serotonina e ela fica mais disponível. Então, a maioria dos antidepressivos atuais atuam aumentando o nível da serotonina. É por isso que traz o bem-estar, ajuda na depressão, na ansiedade, no pânico. E, ao mesmo tempo, aumentando a serotonina, em muitos casos, diminui a compulsão alimentar também. Então, se usam medicamentos como esses, assim como outros medicamentos que são chamados de estabilizadores de humor, ou os próprios ansiolíticos também, assim como os inibidores do apetite também, né? E as medicações que têm uma ação metabólica também. Então, existe todo um arsenal terapêutico que o médico pode usar. Mas a gente sempre vai estar, vamos dizer assim, trabalhando na ponta do iceberg, né? E não na causa. Então, é aquela coisa. Apareceu um problema, mas por que ele apareceu? Né? Ok, tem remédio para isso? Tem, mas da onde surgiu? Né? Então, trabalhar a base do problema é muito bom. A medicação é fantástica, ela ajuda e realmente quando bem indicada e bem acompanhada é muito bom. Mas a gente sempre tem que pensar que seria bom o quê? Que essa pessoa se livre do medicamento um dia. Claro. Né? E para isso, ela aproveitar aquele período que ela está usando os remédios, vamos dizer assim, para ir mudando um pouquinho o hábito aqui, o hábito ali. Porque senão é muito comum a pessoa que está fazendo tratamento fala, puxa, eu parei de tomar os remédios, engordei tudo de novo, a minha depressão voltou, a insônia voltou, porque não trabalhou, na verdade, a base do problema. Que, então, pelo que eu estou entendendo, o remédio dá uma camuflada, mas ela tem que agir, né? Quer dizer, a gente é que tem que estar no controle aí da nossa vida e decidindo coisas boas pra gente todo dia, né? É como se a medicação fosse como uma muleta, né? Então, a gente usa aquela muleta para poder chegar num objetivo, mas sempre pensando que a gente tem que mudar um pouquinho a nossa atitude, porque acho que é tudo uma questão de atitude, não adianta só querer, tem que decidir fazer as mudanças, né? Verdade. E aí, a partir daí, eu acho que isso traz realmente uma motivação muito maior. Açúcar. Ontem mesmo eu estava num consultório médico com a minha filha e a gente estava falando sobre essa questão da indústria alimentícia, que uma hora fala, isso pode, isso não pode mais, agora esse é vilão, não é mais, né? Antigamente a gente podia comer um ovo por dia, hoje come mais. Dizem que a gente não pode mais comer macarrão, aí agora parece que tem um estudo novo dizendo que pode. O açúcar, é verdade que faz mal e vicia? É verdade. Isso é uma verdade porque o açúcar, hoje, a gente sabe com técnicas de ressonância magnética funcional, você consegue ver a atividade do cérebro, né? Então, quando a pessoa consome o açúcar, o lugarzinho lá no cérebro que brilha na ressonância é o mesmo onde brilha quando a pessoa tem o vício do tabagismo, do alcoolismo e da cocaína. Então, é aquela mesma região que a gente chama de região de recompensa. Então, quando a pessoa come o açúcar, brilha aquela regiãozinha. Aí ela produz lá insulina por causa da ingestão do açúcar. O que acontece? Tem uma coisa chamada hipoglicemia reativa. O açúcar cai. Aí quando o açúcar cai, acende de novo a luzinha, deixa eu comer açúcar de novo. Então isso realmente é um mecanismo de adição, né? Ah, então tá explicado por que a gente devora uma caixa de chocolate, um pacote de biscoito, porque come um, caiu, quer outro, caiu, e vai, e muitas vezes não consegue parar. Exatamente. Como é que a gente para? É um vício? E assim, a gente aqui conversa toda segunda-feira sobre dependência química. E na dependência química, os estudos mostram que a pessoa tem que parar e viver o só por hoje. Em relação ao açúcar, como é que é? Sabe que existe uma linha interessante que se diz que o ideal seria fazer um corte de uma vez, tá bom? Se você gosta muito de açúcar, tem esse hábito, esse vício, vamos dizer, então a primeira coisa, não compre, não tenha em casa. A gente vê muito comumente crianças, adolescentes que, por exemplo, a mãe leva ao consultório e fala, olha, eu falo para ela não comer mais o bolo, ela vai lá e come, falo que é para comer só um biscoito, ela come 5, aí tem o brigadeiro, ela quer comer a caixa inteira. Então, puxa, é uma certa tortura. Se você tem esse problema, ter à mão não é uma boa estratégia. Então, é melhor não ter em casa. E se tiver muita vontade, ao invés de ficar brigando, por exemplo, com o filho, fala assim, ou com a filha, fala, olha, você está com muita vontade, realmente a mamãe não comprou, vamos no shopping, vamos tomar um sorvete? Aí você vira parceiro do seu filho e não fica brigando o tempo inteiro, tendo ali aquela fonte do prazer interminável, né? Então, aí mais uma vez é uma estratégia, né? É uma estratégia, uma atitude. E a gente sabe, quanto mais açúcar consumir, mais vontade vai ter. Então, é muito mais interessante a pessoa comer um doce, por exemplo, como sobremesa, depois da refeição, do que, por exemplo, no meio da tarde sozinho.
porque o impacto metabólico é muito diferente. Então, se você come, por exemplo, um chocolate sozinho, sem nenhuma outra comida, isso te aumenta rápido o açúcar no sangue, chamado índice glicêmico alto. E isso gera todo esse impacto da insulina e vontade de comer de novo. Agora, se você comer uma refeição lá com proteína, carne, frango, peixe, grãos, salada, verduras, e comer o seu açúcar depois, então esse índice glicêmico alto do açúcar se dilui na carga glicêmica da refeição. Então o impacto na insulina é muito menor no sangue. Então é muito mais interessante você comer uma sobremesa do que realmente falar, eu vou ficar sem almoçar para poder comer um sorvete, comer um monte de chocolate no meio da tarde, porque isso não vai dar certo. E é verdade que quando a gente faz esse pico de insulina, a gente gera mesmo uma camadinha de gordura? A barriga que a gente começa a adquirir é por conta disso? É, porque a insulina alta, ela pega, é o hormônio mais anabólico do corpo é a insulina. Ela pega o açúcar e joga dentro da célula de gordura. Ela transforma em gordura, chamado triglicérides, né? Aí vai para a célula de gordura ou vai para o fígado, né? Ou para os dois. E quando vai para o fígado, cria o chamado fígado gorduroso ou esteatose hepática. Esse fígado gorduroso é um outro grande problema, porque o fígado é o grande laboratório do corpo. O sangue entra nele e deveria sair limpinho, né? Quando existe gordura no fígado, existe uma inflamação de baixo grau no fígado. E essa inflamação de baixo grau não deixa o sangue sair limpinho, sai com fatores inflamatórios para a circulação. E é como se jogasse uma cortina de fumaça no sangue e a insulina não consegue se ligar no receptor dela. Aí cria uma situação chamada resistência à insulina. A insulina fica alta. Insulina alta, como a gente falou no começo, não deixa emagrecer, dá mais fome, cai o açúcar, a pessoa quer comer de novo. Então, isso se chama hoje de síndrome metabólica. Então, evitar isso, porque o excesso vai formar gordura e aí, quando muito excesso começa a ir para o fígado, aí o problema vai longe. Porque essa inflamação não só engorda, mas ela também aumenta o risco de doenças, como doenças cardiovasculares, infarto, derrame e também o diabetes e câncer, a gente sabe hoje. Então, tudo isso, quer dizer, a pessoa vai plantar lá na frente. A saúde que você adquire hoje, essa jornada de bem-estar, vai depois aparecer a conta lá na frente, né? Então, para saber envelhecer, a gente tem que saber se planejar para envelhecer bem, né? E realmente ter bons hábitos, não precisa ficar com neura, né? Porque a gente vê também o exagero, né? Aquela coisa do pensa em tudo que vai comer, quer calcular caloria o tempo inteiro, qual tipo de exercício que eu tenho que fazer e fica uma coisa meio robotizada. Não precisa disso. Então, pequenas mudanças fazem grandes diferenças. E é isso que é o grande desafio, eu acho, do profissional de saúde, né, que trabalha com isso. Você, de fato, fazer com que a pessoa faça pequenas modificações no estilo de vida dela, para depois ela ter, isso vai sendo ampliado com o passar do tempo, de forma que ela tenha depois uma saúde muito melhor lá na frente e mantenha o shape em ordem, né? Nossa, quanto conteúdo, né, gente? Quanta coisa boa. Até sobre esse esteatose hepática a gente acabou de aprender e tem gente que recebe esse resultado de exame e fala, tá, não é nada. É sim, tem que mudar hábito de vida, tem que prestar atenção. Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas perguntas aqui. A primeira delas, boa tarde, Cláudio, doutor. Tem algum adoçante que substitui o açúcar, que não faça mal à saúde? É a Helena, do Rio de Janeiro, que pergunta. Essa é uma ótima pergunta, né, Helena? E porque, assim, tem vários adoçantes no mercado. Todos os adoçantes no mercado, eles são considerados seguros, porque eles estão lá no mercado, foram aprovados pelos órgãos sanitários, então eles têm um limite de toxicidade que é muito alto. Então você tem aí a sacarina, o ciclamato, o aspartame, a sucralose, a estévia, o xilitol, o manitol, são vários. A gente sabe, existem aí os, vamos dizer, que são sintéticos e os naturais. A tendência hoje, o que se sabe, é que seria interessante você tentar procurar aqueles mais naturais, como, por exemplo, a estévia e o xilitol, né, que são adoçantes que têm uma naturalidade maior. Existe hoje uma suspeita, que os estudos estão tentando comprovar, de que a maioria dos adoçantes artificiais, eles possam talvez mexer com a nossa microbiota intestinal, mudar a microbiota intestinal, que a gente sabe que nós temos aí 1,5 kg a 2 de bactérias dentro da gente, né? É um órgão virtual, praticamente, e que interage com o nosso corpo. Então, você ter essa população de bactérias dentro da gente, principalmente no tubo digestivo, em equilíbrio, é fundamental. E são mais de 100 trilhões de bactérias, né? Então, o material genético, a gente sabe que a gente tem mais genética de bactéria na gente do que de célula de corpo humano. Então, é muito importante que a gente cuide dos nossos bichinhos que moram dentro da gente
E isso é fundamental para a vida, para a saúde. Até porque, como diziam os chineses antigamente, a cura começa pelo intestino, né? E hoje a gente sabe que isso é verdade, porque 70% da imunidade que a gente tem no nosso corpo está no intestino. Então, se você não tiver uma saúde intestinal boa, como é que vai estar o seu sistema imunológico? Aliás, quem controla, por exemplo, o nosso DNA, quem patrulha o nosso DNA é o sistema imunológico. Então, se ele não estiver ali bem, uma das coisas que pode surgir, além de várias outras doenças, é o próprio câncer, né? Então, existe um pouco essa suspeita. Para responder a pergunta dela, tudo que está aí, todos os adoçantes podem ser utilizados. Eu daria preferência para os naturais, que são realmente a estévia e o xilitol. Olha lá. Gente, assunto muito sério esse. Depois, para você rever essa entrevista no nosso canal do YouTube e compartilha no seu WhatsApp, tá? Manda o link para todos os seus amigos. Tenho certeza que muita gente vai te agradecer. Próxima pergunta. Oi, Cláudia, boa tarde. Tem um bebê de 2 anos, é o Arthur. Ele não gosta de doce. Muitos me criticam, mas com a vinda dele, mudou o hábito aqui em casa. Melhoramos a nossa saúde. Eu faço certo com meu filho ou não? É Eliana Lima, lá de Jales, que pergunta. Ela não dá açúcar para o filho. Sabe que é interessante isso, esperar mesmo, retardar ao máximo a introdução do açúcar, o doce, para a criança. Porque, se a gente imagina, eu costumo brincar que falo, olha, Deus fez o alimento doce, por exemplo, o abacaxi, né, a maçã, e fez o alimento gordo, por exemplo, o abacate, as nozes, o azeite de oliva. Mas Deus não fez o alimento gordo e doce ao mesmo tempo. Ele não fez a rosquinha, ele não fez o pudim, não fez a mousse, né? Então, o ideal sempre dá preferência para os alimentos que, teoricamente, são alimentos de Deus. Então, o açúcar é uma delícia, mas ele tem todos esses problemas que a gente está falando. Então, quanto mais você retardar a introdução, melhor. E fazer com que isso seja exceção. O problema é quando a exceção vira regra. Então, você não dá o acesso o tempo inteiro para a criança isso e deixar realmente com uma situação especial. Acho que ela faz muito bem. Parabéns, Eliana. Eu vou fazer só mais uma pergunta, porque eu acho que aí a gente fecha bem o assunto, mas essa é importantíssima. Olha, boa tarde, me chamo Rosângela, moro em Palmares Paulista, em São Paulo. Gostaria de saber o que devo comer para melhorar essa vontade de comer doces. Ótima pergunta, adorei. Existe algo que a gente possa comer? Existe. Na verdade, a gente viu que quanto mais açúcar, mais vontade dá, né? Então, as proteínas, então carne, frango, peixe, o ovo, os laticínios, os grãos, que tem muita proteína também, e principalmente com fibras, são alimentos, quer dizer, a proteína, as fibras e as gorduras boas, elas têm o poder de dar saciedade e de diminuir a vontade do açúcar também. Então, se você der a preferência para as suas refeições, sempre ter uma fonte de proteína e de carboidrato bom, ser o carboidrato aquele integral, que tem fibras. Por quê? Porque a fibra atrasa a absorção do açúcar no sangue. Então, não tem aquele pico de produção de insulina. Então, se você faz uma combinação de proteínas magras com carboidratos integrais e um pouquinho de gordura do bem, por exemplo, lá um azeite de oliva, ótimo. Você conseguiu criar uma refeição que vai ter um poder de saciedade muito grande e vai inibir aquela coisa do despertar, da compulsão, da vontade de comer o doce, que é um comer hedônico, é um comer emocional, que está tudo ligado àqueles mensageiros químicos que a gente falou. Perfeito. E aí depois, quando você faz errado, aí vai ficar com necessidade de recompensar o cérebro porque está se achando péssima porque errou na dieta, aí que piora tudo, né? Vamos cuidar, hein, gente? Eu amei, doutor. Volta, mas volta rápido, né? Sem demorar. Doutor Filippo Pedrinola, se você quiser mais informações, o site tem tanta coisa boa, também muito conteúdo, www.filippopedrinola.com.br, Filippo com 2 P's. E tem também o telefone 11 30 78 0124. Você pode ligar lá para marcar para bater um papo. Muito obrigada, um ótimo final de semana e até a próxima. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, né? Eu amei um banho de conteúdo, não é? Assim que a gente vai aprendendo a fazer boas escolhas. E não tem jeito, tá na nossa mão mesmo. A gente até queria uma fórmula que caísse do céu. Não existe. Existe atitude, tá? E aí, o doutor falou muito bem, é a alimentação que você vai escolher direito, é exercício físico que tem que fazer. Gosta? Não, não gosto. Vai do mesmo jeito. Dormir bem, que é importante.